Entrou, você viu, Henrique? Já, Não. Ah, já boa O estou noite. doutor por Manuel aqui. está aqui, ele entrou. Boa noite, doutor Manuel, tudo bem? Boa noite, Manuel. Boa noite, boa noite. Aqui está muito frio. Sorte sua, doutor Manuel, porque aqui tá seco Brasília de novo. Porto Alegre já está a 10 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá certo. Bom, pessoal, vamos dar o início aos nossos trabalhos. Semana passada a gente foi o nosso primeiro encontro, né? Um encontro também muito de apresentação. Apontamos aqui alguns caminhos que têm a finalidade desse grupo, né? O Neto fez uma explanação dos 7 encontros regionais, no qual ele coordenou a maioria deles, né? E nós ficamos de postar no grupo o material base que foi tirado dos grupos de discussão para a gente dar uma discutida hoje. Eu queria passar, primeiramente, um pouco a palavra para o Dr. Manuel, que está visitando esse grupo hoje, né, Manuel? Para você também dar uma saudação a todos e também dizer um pouco da perspectiva que se tem o partido deste grupo de trabalho, que, na minha opinião, não é porque eu estou nele, mas eu vou puxar a sardinha para esse grupo, para mim é um dos grupos mais importantes do Congresso, né? Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o Manuel Dias, para ele dar aqui a saudação e também um pouco da perspectiva do que se espera desse grupo, que tem a função de discutir a questão do emprego, trabalho, renda, né? E muito mais do que isso, discutir o futuro e as relações de trabalho na contemporaneidade. Manuel, por gentileza, a sua saudação e a sua explanação inicial. Eu queria saudar a todas e a todos. Mulher bonita aí não faz mal a ninguém. E saudar o Antônio, o Nico, enfim, todos quantos estão aí participando desse evento que é fundamental. Já realizamos uma rodada das 12 comissões do Congresso Nacional e hoje deliberamos ao meio-dia uma reunião da Executiva Nacional e realizar o Congresso. Havia alguma resistência, alguns companheiros, especialmente do Rio Grande do Sul, estavam reclamando, dada a impossibilidade de comparecer, mas nós vamos transmitir todos os atos do Congresso virtualmente. Está tudo montado já, então não haverá impedimento de participação, pelo menos virtualmente. O Congresso está preparado, está organizado, cancelamos a atividade cultural, ia ter uma atividade cultural durante o Congresso, nós cancelamos, e claro que vamos dar ênfase a isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e só não aconteceu em Santa Catarina porque há uma onda de calor que impede que a chuva venha para cá, porque nós somos muito mais vulneráveis do que o Rio Grande do Sul. É uma barbaridade o que está acontecendo, mas estava escrito, né, que isso ia acontecer. O homem agrediu a natureza e a natureza vai buscar o que é dela. E o mais grave não é o que está acontecendo só, porque não adianta agora recuperar o que foi perdido. Nós temos que fazer uma nova política de ocupação da terra, de ocupação das cidades. Não há mais como você fazer uma cidade em áreas baixas, porque isso vai se repetir em função do agravamento do meio ambiente mundial. Então, nós vamos fazer o congresso, nós estamos realizando as conferências, e essa questão do trabalho é fundamental. Nós somos um partido trabalhista, socialista, e temos que nos preocupar e ser vanguarda na discussão desse tema. Ninguém está discutindo isso, os partidos aí, o PT, onde é que não discute esse assunto? É evidente que está aí o mundo mudando, o mundo está em mudança. A inteligência virtual, ela já está afetando a geração de emprego. Na Alemanha, no Japão, 10% dos empregos foram já excluídos em função
dessa nova tecnologia. E como é que fica a relação de trabalho? Como é que fica o trabalhador em tudo isso? Então, nós temos que ser vanguarda na discussão desse tema, levar para o Congresso e ser uma proposta não de reforma, de mudanças. Nós temos que questionar esse modelo econômico, nós temos que questionar e contrariar todo esse modelo social que está aí e propor as reformas estruturais de base que implicam em cuidar prioritariamente do direito dos trabalhadores. Infelizmente, a esquerda brasileira fracassou. É uma vergonha. É uma vergonha. O sindicalismo também sofreu um desgaste muito grande em decorrência de todas essas crises que nós vivemos. Está aí o Antônio, nós temos que ter na frente o Antônio para comandar esse processo de debate e aprofundamento desse debate. Então, nós temos que sair do Congresso com uma discussão não de mudanças, mas de reformas profundas na relação de trabalho. Estabelecer regras de como é que vai se garantir o direito do trabalhador, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque o capitalismo está discutindo a solução deles, do capital e dos trabalhadores, como é que vai ficar. Nós temos o dever de ser vanguarda nessa discussão, nesse debate. Então, eu quero pedir aos companheiros aprofundarem. O nosso pessoal não está entendendo ainda o momento que nós estamos vivendo. Tu vê que a participação é pequena. A participação de todas as comissões é muito pequena. O pessoal não lê mais, o pessoal esqueceu qual é a nossa luta. Nós saímos de uma eleição com uma votação horrível. E corremos o risco de, em 2026, não fazer cláusula de barreira, se não mudar o comportamento e mudar a nossa postura ideológica, recuperando aquilo que o Brizola dizia: nós somos um partido trabalhista socialista e só existimos para organizar o povo, porque o povo não sairá da exclusão se não souber as causas que o está colocando lá. Então, temos que forçar a barra, discutir e aprofundar, porque senão nós vamos ajudar a desconstruir aquilo que foi construído por Getúlio, Jango, Brizola, Dotel, Darcy Ribeiro, tantos líderes nacionais que marcaram a sua passagem, sofreram por isso, até para resgatá-los. É dever nosso aprofundar esse debate. Portanto, senhores companheiros, um abraço, boa noite, sucesso no debate. Obrigado, Manuel, pelas palavras. Né? Eu vou na semana passada o Antônio Neto tinha, quando a gente elegeu os relatores do grupo, que é a Amanda e o Álvaro Egas, né? O Neto ficou de trazer para a gente um pouco hoje, como todo mundo já teve acesso ao documento, né? Então eu vou passar para o Neto dirigir um pouco mais hoje, né? Para dar os encaminhamentos aqui, porque a nossa ideia também desse grupo, além de a gente fazer as propostas no Congresso, mas também elaborar um documento, né, um pouco da síntese do que a gente está pensando aqui, né, dos debates que a gente está aqui, para a gente poder encaminhar para a plenária final do Congresso. Então, vou passar para o Neto, né, dentro do que a gente conversou semana passada, deve ter conversado com o Álvaro também, né, passar aqui a sua explanação e aí depois a gente abriria o debate, né. Eu vou pedir hoje, semana passada eu dirigi um pouco o grupo, eu vou pedir para a Gleides hoje dirigir um pouco mais, vamos dar também aqui a oportunidade para mais pessoas participarem, e é a Gleides aí que vai agora, junto com o Neto, e coordenando, e eu vou participando aqui. Mas vou passar então aqui para o Neto fazer as suas explanações iniciais, né, para a gente iniciar o debate aqui hoje do grupo, perfeito? Perfeito. Eu queria que a Gleides pudesse falar primeiro. Sempre as mulheres têm aqui a preferência conosco aqui dentro, mas a ideia que nós propusemos é que, e você vai lembrar, Henrique, é que nós disponibilizaríamos todo o acervo que estava retido para que os companheiros pudessem ler isso e mandassem propostas para que a gente pudesse consolidar essa proposta.
ou trazer hoje, não sei como é, não sei qual que foi o entendimento. O entendimento que eu tive, e ao discutir com o próprio Álvaro, era no sentido de que as propostas que pudessem vir durante esse período de uma semana, para agregar ao documento. A Gleides até citou algumas coisas, eu não quis repetir, que já estavam no documento, né, para não ficar uma coisa aqui dentro. Como não viu o documento, estava claro que deveria colocar as reivindicações concretas e corretas colocadas pela companheira. Agora, eu não recebi nenhum, e nem no grupo não veio nenhuma proposta para crescer aqui. Então, eu queria saber se a ideia minha é se os companheiros e companheiras do grupo têm alguma coisa a acrescer aos documentos que estão aqui postados, e se tem, para enviar para que a gente depois, tanto o Álvaro quanto a Amanda, né, a gente possa fazer uma troca para fazer uma propositura de texto para levar para o Congresso. É isso, Gleide? Foi isso que você também entendeu? Por favor, abra sobre isso. Perfeito, meu líder. Foi exatamente isso. Boa noite para o pessoal que chegou agora aí. O doutor Manuel estava falando, entrou algumas pessoas. Boa noite, sejam bem-vindos. Foi exatamente isso, Neto. Algumas pessoas que estão aqui hoje, eu acho que não participaram na semana passada, mas foi postado o documento lá no grupo, vi que o Renan levantou a mão aqui, Donário também falou que não tinha acompanhado antes. Então, Renan, quer tirar aqui alguma dúvida, quer falar, querido? Quem quiser aí, levanta a mão aí, a gente já vai tirando as dúvidas aqui, e depois o Neto já faz o relato aqui de como ele, o Egea, pensou. O Egea não está aqui ainda, né? Não vi se ele entrou aqui. O Álvaro vai entrar, Neto? Ele não entrou aqui ainda. Eu acho que ele não vai entrar, porque ele está com um problema no Pontal do Paranapanema, que amanhã vai ter uma tomada de... como é que fala? Retomada de posse lá por uma legislação contrária ao povo do movimento dos agricultores sem terra. Ah, tá. Então tá. Então tá o Renan, a Amanda, depois o Henrique. E aí eu vou botando na ordem aqui, tá? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Renan, falo de Uberlândia, Minas Gerais. Eu não participei semana passada, eu ainda estava resolvendo algumas questões da eleição, né, alguns pré-candidatos. Então, eu comecei a participar das atividades no final da semana passada. Então, como esse foi no início da semana passada, eu não consegui. Então, peço desculpas aí para todos. E eu vi o texto, eu achei interessante, eu só queria discutir e conversar com vocês que estão mais à frente desse texto, alguns detalhes que eu senti falta. Primeiro, eu acho que a menção de redução da jornada de trabalho, eu vi ali uma menção a 40 horas semanais, e eu acho que a gente pode forçar uma redução para 30 horas semanais, que daria 6 horas por dia, e com os finais de semana livres, né? São trabalhando 5 dias por semana. Então, acho que esse aí está muito de encontro ao movimento que está ganhando muita força no país, que é o fim da escala 6x1. E aí, no caso, aí lá no texto está 40, a gente uma conversa aí para a gente reduzir a 30. Eu não sei se já houve essa conversa. Desculpa aí novamente se já tiveram essa conversa. E eu vi algumas coisas que me trazem um pouco de preocupação. A gente ali tem vários pontos de fortalecimento dos MEIs e da pejotização. Eu acho que seria interessante se a gente trabalhasse oposto a isso, porque a pejotização hoje é uma questão que prejudica os trabalhadores, né? Então, eu acho que tem alguns pontos que fortalecem e dão direitos aos trabalhadores que são MEIs, né? Mas não tem a contrapartida que é fortalecer a CLT. Eu acho que eu senti falta nisso no texto. E também não há menção sobre pequeno e microempresários, e eu acho que esses são os maiores empregadores e trabalhadores do país, né? Então, acho que faltou também um suporte para esse tipo de
de empresário. E esse tipo de empresário, que geralmente ali está na classe média, é o tipo de empresário que a gente precisa conectar, a gente precisa se conversar com ele, que é o empresário que está mais ligado à direita, porque ele se sente numa dificuldade muito grande, porque não, na estrutura brasileira há um esmagamento, né? Eu acho que eu não sei se é essa palavra, mas existem questões que fazem ele dar direito ao funcionário dele, mas não dá respaldo, acho que até pela questão de fiscal, né, que o Brasil tem, que é muito negativo. E aí ele fica numa situação ali que aí ele acha que o liberalismo é a solução, o que não é verdade, né? Então acho que a gente precisaria ter algum texto, alguma menção à melhoria desse público, né? E é isso, eu estou muito animado para trabalhar com todo mundo, então muito obrigado. E é isso. Obrigado. Obrigada. Renan, você é dirigente sindical ou é de alguma categoria? Você se apresentou de Minas aqui e eu não captei essa informação. Não, eu Tá. só trabalho com partido mesmo. Ah, tá bom. Obrigada, querido. Agora é a Amanda. Não, eu só queria fazer algumas observações com relação também ao que tinha lá no texto, né, que eu achei que ele assim, bastante complexo. Mas tem Amanda, alguns fecha a pontos câmera, que eu meu acho amor, que a porque gente está deveria ter. picotando, para a gente te ouvir direito, por favor. Tudo bem. Não, só alguns pontos que eu anotei que eu acho que a gente seria interessante também, a gente, vamos dizer assim, encabeçar. Eu vou puxar um pouquinho para a minha pauta, que eu sou do Serviço Público Federal, né? E uma das coisas que nós estamos questionando, eu faço parte do Sinturp, e é um sindicato que ele é vinculado à Fazubra, e uma das pautas nossas é a questão da database. Inclusive, ano passado eu estive no Congresso com o deputado federal, né, o Mauro Benevides, e tem várias categorias, não apenas a nossa, que não tem isso, a database, né, que é esse reajuste todo ano. Então, eu acho que a gente podia puxar um pouco dessa pauta e estar mais junto dos sindicatos, defendendo aquelas categorias que ainda não têm isso, né? Então, eu acho que essa é uma pauta que está junto para que possa ser fortalecido do sindicato. Outro ponto também, o companheiro falou da questão do MEI e do ME, tem umas propostas, está faltando essa parte de dar mais incentivo. E por último, só para dar uma satisfação aqui, que eu estou fazendo o relato de todas as faulas para depois fazer, né, um relatóriozinho e mandar no grupo. Então, não está aqui, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu vou ficar fazendo o relato da reunião para depois mandar esse resumo no grupo para todo mundo poder acompanhar para as próximas reuniões. Amanda, tá bem ruim a sua ligação aqui. Não sei se todo mundo entendeu aqui. Qualquer coisa, se depois tu pontuar, porque para mim aqui picotou bastante, tá, meu amor? Não sei nem se a Amanda está conseguindo agora me ouvir, porque eu estou vendo que ela está falando e nós não estamos Que eu escutando a acho que a gente Amanda. tem que estar mais junto dos sindicatos. Ah, tá. Eu vou digitar. Tá, agora tá bom. Perfeito, querida. Tá bem ruim mesmo. Henrique. Então, companheiros, eu acho que dentro das propostas que a gente está levantando aqui, eu quero puxar um pouco mais, não em função das propostas em si, mas em relação aos princípios que o partido tem, mas que a gente tem que fortalecer no documento do Congresso. O Dr. Manuel falou aqui que nós somos um partido socialista, trabalhista. Mas mais do que isso, eu acho que no documento deste grupo, né, ele tem que ter uma introdução sobre a luta de classe, um pouco do histórico da luta de classe e a contemporaneidade hoje da luta de classe. Semana passada eu tinha colocado aqui, né, que de tudo que a gente discute aqui, a gente sempre está discutindo a exploração, né, do trabalhador pelo 1% mais rico.
Eu acho que o Congresso é o momento da gente, né, fortalecer quais são os princípios que regem o trabalhismo, né, da onde a gente veio e por quê. E eu acho que o tema, né, a luta de classe é essencial. A atualização da CLT, essa série de propostas que a gente coloca hoje aqui num grupo desse de discussão, nada mais é do que, né, a velha luta de classe. Então, eu acho que a introdução do documento deste grupo, né, ela tem que ser uma introdução de reafirmação que nós somos o partido da luta de classe no Brasil. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: existe, como a gente estava discutindo aqui antes, informalmente, né, existe um movimento profundo de despolitização e mediocrização da política. O nosso partido, ele tem que, de uma certa forma, ele perdeu a conectividade com as bases trabalhadoras. A gente é um partido da classe operária, né? A Revolução de 30 ela começa uma revolução para dar direito a esta classe operária. E aí ver, e principalmente com o pessoal do movimento sindical, que eu não sou do movimento sindical, como é que é este grupo, as propostas desse grupo, o trabalho deste grupo vai ser formatado numa formação política contínua para a nossa militância, e não só para a nossa militância, além da nossa militância. Porque não adianta muito a gente, às vezes, discutir, né, entre nós, companheiros e companheiras, né, e a gente não conseguir dar vazão a essas bolhas que a gente cria internamente dentro do partido, dentro dos nossos nichos de amigos, né? A mensagem não está aí. Nós, por exemplo, nós somos um partido que tem mais de 1 milhão de filiados. Mais de 1 milhão de filiados, né? Não chega às nossas discussões, não chega a nossa mensagem. E isso é um problema seríssimo que nós temos que enfrentar. É óbvio que envolve a comunicação do partido, e não é um problema só do PDT esse, não. É um problema de toda a esquerda brasileira, de não conseguir chegar à nossa mensagem. Não adianta a gente defender 30 horas semanais, como, por exemplo, a França hoje debate 30 horas semanais, a questão da igualdade de gênero, né, a questão da luta de classe, se a nossa mensagem só fica dentro da bolha. Então, esse grupo também tem que ter a função de discutir formação política e como a gente fura essas bolhas. Então, são basicamente essas três propostas. É uma análise sobre a luta de classe e a contemporaneidade da luta de classe, né? A formação política deste tema específico, né? Uma formação específica sobre a questão, né, da luta de classe e a questão do enfrentamento para a classe trabalhadora, né? E a questão da comunicação. Eu acho que são esses três eixos que eu gostaria aqui de colaborar, né, com este grupo e ver quais são as soluções. Eu não tenho aqui muitas das soluções, não, né, mas eu acho que a gente tem que amadurecer, né, para a gente tentar, aqui com as cabeças pensantes, tentar ver quais são os apontamentos que a gente entrega para solucionar esse problema. Porque não adianta nada a gente fazer congresso, discussão, tese, se ela ficar entre os companheiros que circulam dentro do partido, né? Não chega na base do partido. E se não chega na base do partido, não chega na sociedade. É óbvio, né? Então, são problemas que eu vejo e que o Congresso tem que dar resposta. Que o Congresso do partido tem que dar resposta. E, mais do que resposta, reafirmar as nossas bandeiras. Com o movimento da direita hoje e eles perderam a vergonha de dizer que são direita. Nós estamos com vergonha de dizer que somos de esquerda, que a gente defende. Vejo muitas vezes a gente na defensiva como força progressista, né? E aí, volto a repetir, não é só o PDT. Nós somos, sim, partido da luta de classe, socialistas. É essa a nossa origem. E isso tem que estar reafirmado nos nossos documentos, nos nossos princípios. É essa a minha colaboração. Henrique, a Amanda pediu só para você repetir os eixos para ela fazer a anotação, por favor. Amanda, acho que está sendo gravada também, depois tu pode solicitar a gravação. Uma análise sobre a questão da luta de classe e a reafirmação da luta de classe dos nossos princípios como partido político, trazendo ela para a contemporaneidade. A questão de uma formação política contínua deste tema do grupo de discussão e a questão de como a gente vai furar a bolha, primeiro, para chegar às bases do partido e, segundo, para a sociedade. São os três eixos que eu levantei aqui. Tá, agora na sequência está o Nicolas, depois a Poliana, Renan e o Jonatas.
Obrigado, companheira. Boa noite, companheiros. Primeiro, eu concordo completamente com o Henrique. Então, a falta de uma introdução sobre o que é que a gente está fazendo aqui é extremamente importante. Obrigado, Henrique, por isso. Eu, obviamente, vou, como sempre, tentar falar mais do assunto pelo qual eu estou aqui, que é o trabalho por aplicativo. Né? Embora isso esteja no título do documento, pejotização, etc., e aplicativos, eu acho que a gente falou pouco e não falou com a amplitude necessária, talvez por desconhecimento mesmo, mas, assim, a forma como o trabalho por aplicativo tem se organizado já é uma chaga, isso tem se espalhado por diversas categorias e a gente não está prestando muita atenção nisso. Tem muitas categorias mesmo que são tradicionalmente autônomas, e elas têm sido invadidas pelo trabalho por aplicativo. Se você abrir, por exemplo, o InDrive, que é um aplicativo em Brasília ou São Paulo, já tem 61 categorias que o InDrive oferece serviço lá. Estou falando de cuidador de idoso, babá, reparo doméstico, um monte de coisa. Então, isso assim, já está se espalhando de uma forma generalizada e por diversas categorias, e a gente simplesmente não está prestando muita atenção. Então, eu acho que faltou um certo aprofundamento nisso, como que isso está sendo agressivo, enquanto a gente está muito lento no processo de reorganização da classe trabalhadora, né? E principalmente porque ainda no tema de aplicativo, a parte os companheiros do Sul aqui, eles escreveram sobre uma renda mínima, e isso é muito assustador para o trabalhador por aplicativo. Toda vez que falar de renda mínima, ele vai necessariamente entender salário mínimo. Né? E quando a gente fala de salário mínimo, a gente afugenta esse cara imediatamente, porque os custos do trabalho são por conta própria. Né? Então, eu, por exemplo, trabalho em moto, né? E se alguém me falar que eu tenho que receber salário mínimo, eu sei que eu não pago a moto. Então, por uma questão de linguagem mesmo, eu acho que é bacana a gente conseguir inserir isso no documento. Renda mínima, não sei como que a gente pode escrever, mas tem que deixar claro que os custos não estão inseridos nessa renda mínima, né? Que os custos eles precisam ser indenizados pelas plataformas de aplicativos. Sobre MEI, e ainda no caso do aplicativo, isso é uma chaga, gente. Isso é uma chaga. Eu não sei qual tipo de segurança a gente tem de falar sobre MEI. A gente, na verdade, deveria estar do outro lado nessa discussão, tá? Porque o MEI, ele é um problemaço, tá? Ele é completamente contrário à ideia da defesa do trabalhador que a gente tem, porque é aí que a gente instila na cabeça do trabalhador de que ele não é um trabalhador, de que ele é um empreendedor, de que ele é uma empresa que empreende na empresa alheia, que é uma coisa muito louca, deseducativo. A gente não está se ajudando quando a gente fala a respeito de política no fortalecimento de qualquer lado que seja, quando a gente está falando de MEI. Inclusive, nem o governo concorda muito com isso. O governo que criou isso, que hoje está de volta ao poder, ele concorda muito com a ideia de MEI. Já disseram, assim, peremptoriamente, que MEI por aplicativo, por exemplo, não existe, né? Que é uma forma completamente indecente de terceirização e que isso deve ser completamente limado, combatido. A gente não deveria estar fortalecendo esse lado. E, por último, eu não vi em absolutamente nenhum momento desse documento, e eu posso ter lido errado, peço perdão se for o caso, fortalecimento dos órgãos de fiscalização. A gente não falou sobre fiscalização. Então, assim, Ministério Público do Trabalho, hoje ele não consegue fazer o papel pelo qual é proposto que isso aconteça, mas não existe aqui fiscalização, órgão fiscalizador no documento, em absolutamente nenhum ponto isso está dito. Então, assim, eu gostaria que isso fosse colocado também, porque hoje é um grande aliado nosso, o Ministério Público do Trabalho, na luta contra a precarização, principalmente por aplicativos, e ele enfrenta diversas dificuldades em como ele pode se expandir e fiscalizar melhor o mercado de trabalho, principalmente o trabalho análogo à escravidão. Gleides, antes de você avançar, Nicolas, final da página 4 do documento inicial, está lá, e vai dentro do que você está falando do Ministério Público, o nosso trabalho é fortalecer o Ministério do Trabalho. E aí, ao Renan, no início da página 5, é o combate às fraudes no uso de PJ e MEIs. Quer dizer que não tem nenhum texto sobre as coisas é uma injustiça para com o documento que está aqui dentro. Então, eu queria que os companheiros vissem lá, combate ao fraude no uso de PJs e MEIs. Nós não estamos defendendo MEI aqui, não. Nós estamos dizendo que temos que combater. Tá? Eu só para pontuar que tem as coisas do documento, para que a gente possa também, porque está chegando pessoas novas aqui e parece que aquilo que foi feito ao longo de 7 encontros, as pessoas não tiveram a capacidade de reunir as informações. Inclusive, para a casa da Amanda, que está falando sobre database, quando a gente fala do reconhecimento da Convenção 51,
que ela é o que dá o direito à negociação coletiva entre os entes federativos e o servidor público, ali entra exatamente a questão da database. Ou seja, está contido. Tá? A gente precisa começar a também coisa. E a gente vai ter que agora juntar essas informações. Eu estou querendo só responder, não é só para que a gente sinta o seguinte, e no fortalecimento do Ministério Público do Trabalho, se não estiver aqui, pode contar, mas não é um parceiro que agora é um parceiro na luta de combate às coisas. Mas como o movimento sindical, ao longo da vida, foi sempre um adversário. Tanto que a gente era a favor da PEC 37, que delimitava o trabalho de quem investiga e julga. Certo? Denuncia e investiga, quer dizer, sabe, são as coisas que ele está falando. Só para dar uma precisada, viu, Gleide? Se você quiser complementar. Eu ia pedir para que o Renan e o Nicolas dessem uma olhadinha lá no documento, porque tem algo lá, e aí acho que o que vocês podem é fazer algum apontamento se sentir necessidade mesmo. A gente faz a defesa pelo fim do sucateamento do Ministério do Trabalho, né? Acho que a defesa do Ministério do Trabalho ali ele falou mais tá do bem Ministério Público. explícita, Só né? mais uma coisinha, Gleide, interrompendo. Eu gostaria que os companheiros, inclusive, viu, Nicolas, me mandem subsídios sobre como incrementar essa sua visão, porque a gente fala aqui das plataformas, também falamos aqui dentro. Então, o que acha que pode complementar a questão da discussão da plataforma? E, Renan, o primeiro item colocado aqui é uma nova CLT, que nós já chamamos de Código Brasileiro do Trabalho. Significa redefinir todas essas brincadeiras. Inclusive, a discussão de 30 horas é uma discussão que o movimento sindical está trabalhando para tentar reduzir de 88 agora para 40, e nós não conseguimos ainda. Então, nós não queremos fazer nada utópico, nós queremos fazer alguma coisa que seja palatável e possível. Porque não adianta ser vanguarda só para dizer que é vanguarda. A gente tem que ver se é possível fazer ou não. Nós já fizemos 2.460.000 assinaturas para poder reduzir para 40 horas semanais o projeto que está há 21 anos no Congresso da Emenda Constitucional, e não conseguimos. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, lembra bem disso. Acho que vale dar uma espiada lá, Nicolas, Renan, e demais companheiros e companheiras que aqui estão, e aí a gente sugere o seguinte: nos pontos que vocês tiverem alguma contribuição, e já vi que vocês têm contribuições importantes e necessárias para a gente fazer lá, pega o item, coloca a contribuição e a gente vê como é que a gente insere as sugestões aí, né? Para a gente poder, só para vocês poderem visualizar que o que vocês levantaram já está lá. Talvez não esteja atendendo, não esteja adequado com as sugestões de vocês. Aí vocês sugerem no item tal, sugerimos tal alteração, assim, a gente tenta chegar num texto para a gente apresentar. Não se esqueça que nós temos até o dia 17 para fazer, até o dia 16, fazer todas as alterações para no dia 17 a gente já estar com tudo bonitinho na plataforma. Tá bom? A próxima agora é a companheira Poliana. Boa noite, pessoal. Eu não li o documento, tá? Estou caindo de paraquedas aqui, porque eu estou um pouquinho em cada grupo para ir conhecendo e aprendendo. Mas eu sou aqui do Sul, e toda essa questão aqui do Sul me traz alguns questionamentos, e talvez possa estar inserido ali justamente a questão do fortalecimento do serviço público, porque a gente vai precisar reconstruir, né? Óbvio que eu sei que a gente defende tudo isso, mas se tiver como incluir alguma questão de né, alguma coisa no texto para essa questão da reconstrução do Rio Grande do Sul, porque as pessoas perderam tudo e daqui a pouco tu não vai ter como começar um negócio novo, alguma coisa assim. Sim, em vez de ter uma, né, vai ter ali algum subsídio do governo, coisa assim, mas sim a contratação de pessoas para ajudar na construção de estrada, de escola, de casa, construção civil, né? E, enfim, era só essa a minha colocação. E outra coisa, quando a gente fala de empresário, pelo menos isso eu venho comentando isso, porque eu também me preocupo em como furar essa bolha, né? Eu acho que sim, a gente tem que estar investindo nas nossas redes sociais, mais do que nunca esse ano. Infelizmente, às vezes a gente precisa se usar de alguns recursos, de algumas técnicas que eles também usam, porque senão a gente não consegue furar o algoritmo, porque eles não querem que a gente fure, né, o algoritmo, porque ele não pertence a nós, ele pertence à situação, digamos assim.
E eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas que existem vários tipos de empresário. Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo não deixa de ser um empresário, porque a gente está empresariando o nosso tempo para poder estar aqui. Então, é importante levantar essas questões assim de que, olha, você que é um MEI, você é um empresário, mas você é um empresário que está descoberto, porque não dá para comparar você com um dono de uma Coca-Cola, por exemplo. E as pessoas não se dão por conta disso. E uma outra questão que não sei como fazer, não sei nem se cabe ao documento, mas é só que é a reflexão que é que eu venho falando para as pessoas se identificam com a direita porque ser de direita é ser rico. E ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser visto como pobre, né? Embora, né, a gente somos, porque a gente me considero também, porque se eu tiver que parar de trabalhar, não vou conseguir viver da minha renda, mas isso talvez seja um outro pensamento que a gente possa estar usando para como furar essa bolha, sabe? Lanço, assim, eu sei que não vai estar no documento, mas só são ideias para a gente estar pensando em como romper essa bolha, como falar para as pessoas, como a gente chegar a elas, se identificarem conosco para a gente poder estar virando essa chave. E a questão que é realmente da empregabilidade no Rio Grande do Sul, que vai estar comprometida, sim, com certeza, e o investimento, sim, na questão do serviço público, porque as pessoas vão estar trabalhando, daqui a pouco, que nem a gente fala, tá trabalhando menos, que é aquela frase famosa, né, trabalhar menos, trabalhar todos, né, e, enfim, acho que era isso, não vou mais me estender, porque... E se desse para botar de novo o documento lá para a gente dar uma olhada e tá se preparando de material para poder ter suporte de fala quando a gente for falar com a comunidade, porque esse vai ser um ano bem importante para todos nós. Obrigada. Obrigada, Poliana. Sinta nosso abraço daqui bem de longe, viu? O próximo aqui é o Renan. Renan, posso passar para o Jonatas e para a Zilmara, que ainda não falavam, e aí depois vai para tu? Pode ser? E aí a gente ouve todos, e aí abre uma nova rodada, tudo bem? Então, o próximo agora, companheiro Jonatas, direto da cidade de Meu Padinho, Padiciço, Ceará. Boa noite, companheiros. É um prazer. Na reunião passada, vocês estão me ouvindo aí? Então, né? Na reunião passada, eu estava tentando entrar pela outra plataforma, acabei que perdi quase 40 minutos da reunião, entrei e fiquei constrangido de falar. Mas vamos lá. Eu venho de uma luta, sou advogado, militante do PDT já há 10 anos e milito muito em defesa do servidor público e também em assessorias de municípios pequenos aqui do interior do estado do Ceará. E em que pese a gente saber que há uma diferenciação clara entre a classe trabalhadora, o princípio mor do trabalhismo, que é a defesa dos interesses da classe trabalhadora, em que pese a gente saber que há uma diferença sensível entre essa classe trabalhadora e o servidor público, eu queria trazer e propor para que o debate seja representado nesse sentido, que cá na realidade dos municípios, inclusive pequenos, que a gente tem essa militância, o servidor efetivo de alguma classe que seja, ou não de nível superior, ou até de nível superior, pela ausência de uma política presente de cobrança para que os pequenos municípios possam financiar essas carreiras, e a dois, sequer, que são as CLTs dessas classes de trabalhadores, fazem com que nós tenhamos municípios com assistentes sociais, que numa cidade pequena, onde a mazela social e os problemas sociais assolam muita gente, nós temos gente dessa categoria, por exemplo, um salário congelado a R$ 1.450 há 10 anos. Então, há um problema em que, mal comparando, nós temos um trabalhador sendo explorado pelo próprio ente público. Uma vez que esse ente público, por ausência absoluta de debate, por ausência absoluta de formação de base da militância do vereador, do líder sindical, do estudante, do prefeito,
por ausência dessa conscientização, essas pessoas sofrem 10, 15, 20 anos, porque às vezes não conseguem se mobilizar, muitas vezes o sindicato local é apaniguado pelo prefeito da vez, e essas pessoas pagam o pato, pagar o pato não, que isso é um termo que não cabe aqui na nossa reunião, desculpa, mas essas pessoas pagam na sua própria pele uma exploração por ausência dessa legislação premente, por ausência dessa atenção. Então, eu queria propor aí que a gente, de uma certa forma, puxasse essa discussão para o viés mais municipalista, pegando o gancho aí da Poliana, pegando o gancho aí da companheira Amanda, que falaram e esboçaram sobre os direitos do servidor público, para que se compreenda também que há classes trabalhadoras que necessitam dessa atenção da nossa militância, também necessitam dessa atenção de defesa como bandeira do nosso partido, para que nós possamos tentar sensibilizar e, ao longo do tempo, tentar reduzir esses prejuízos que esses servidores encontram aí ao longo das suas jornadas. Tá? Sem falar, para concluir, já concluí, mas sem falar de cooperativas de serviço que alocam aí classes e classes de professor, enfermeiro, assistente social, dentista, sob condições também absolutamente sem sentido, em que o Ministério Público do Trabalho presta um grande serviço, porque quando essas cooperativas aparecem e por meio de denúncia, alguma coisa nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho avoca para si essa competência, porque aí sim há uma relação de trabalho, de competência do Ministério Público, e aí é onde a gente, às vezes, consegue retirar desse deserto de ideias de uma política municipal, alheia a essa sensibilidade, consegue retirar alguma coisa em favor desses trabalhadores. Então fica aí essa minha sugestão, fica aí a minha troca de figurinha para que a gente possa se sensibilizar da necessidade dessa discussão que mescla municipalismo, uma luta mais municipalista, uma luta também do servidor público, mas também, por que não dizer, uma luta de uma classe trabalhadora que fica à mercê dessa ausência de regulamentação. Legal, obrigada, Jonatas. O Neto acabou de colocar o documento lá no grupo, agora sem precisar passar pela plataforma, tá? Acho que fica mais fácil lá. Eu não sei se todo mundo se inscreveu direitinho, bonitinho, para ter acesso a tudo, né? Nem todo mundo acho que ainda conseguiu fazer isso. Poliana, faz a tua inscrição direitinho depois, porque para o pessoal do Sul, para vocês acompanharem aí o congresso de forma virtual, né? Não sei se você já estava aqui quando o doutor Manuel falou sobre a manutenção do congresso na data que já estava prevista, mas que toda a transmissão será feita e a gente torce para que na data do congresso vocês já tenham acesso à internet e à energia para que todos vocês possam acompanhar direitinho. Eu ainda não estou conformada com isso. Ainda é difícil para a gente saber que vocês não vão poder participar desse momento tão importante para a gente. Justo Sul, né? Agora, vamos com a companheira Zumira, e aí a gente vai abrir uma nova rodada aqui, a partir do Renan, tá bom? Alô, boa noite a todas e todos. Zumira Inês, do Distrito Federal, vice-presidente da Zonal Águas Claras Taguatinga e do Movimento Axé. Uma das minhas pautas é o servidor público e o serviço público, né? Tem dois colegas, o último agora que me antecedeu, falou sobre isso. O que acontece? A CLT, ela tem lá o aumento anual dos seletistas, né? Mas dentro do servidor público, apesar de estar previsto na Constituição, nós não temos isso. Então, nós ficamos à mercê do município, do Estado, da União, fazer esse aumento salarial quando bem entende. E os sindicatos, eles não têm avançado nesse tema. E aí a gente fica com o salário à míngua, né? E tendo que fazer 1001 coisas e não podendo prestar um serviço público de qualidade à população. Temos, sim, servidores, né,
que não fazem isso com presteza. Mas eu fui servidora até 2019, me aposentei e sim, o serviço público e o servidor público são coisas que têm que andar juntas. Nós precisamos avançar nessa pauta, principalmente na questão salarial e na saúde desse servidor. Porque se eu não tenho salário, se eu não tenho condições dignas de trabalho, como que eu presto um serviço público? Né? E precisamos, acredito muito que o PDT faça, tome essa pauta para ele do servidor público. Ok? Obrigada e boa noite. Obrigada, querida. Renan, e aí depois a gente abre uma nova rodada, e aí eu não sei se o Neto quer fazer alguma colocação, e também o doutor Manuel, se quer retomar a palavra aqui, fiquem à vontade. Lembrando que o Álvares já entrou aí, viu? O Marcos ainda não falou, mas se quiser dar uma oportunidade para ele falar. Eita, eu não marquei o Marcos aqui não, desculpa, Marcos. Pode falar, companheiro, desculpa. Obrigada, Renan, pulei o Marcos aqui, foi mal. Não, tranquilo, boa noite aí aos companheiros e as companheiras. Falando aqui de Sorocaba, tá? Fui dirigente sindical por 15 anos, metalúrgico Sorocaba e região. Na verdade, agora não estou mais, né? Estou advogando, estou como advogado, estou como secretário-geral aqui do PDT Sorocaba. Mas dá saudade, porque aquele debate chão de fábrica é muito bom mesmo. E assim, gente, a gente vê alguns debates aí, assim, é claro que a gente tem todo o debate da discussão do fortalecimento das centrais sindicais, né, de qual centrais sindicais está envolvida, cada sindicato. A gente sabe que às vezes um vereador, né, talvez ele tenha mais voz ativa do que alguns sindicatos em falando em servidor público. Aí é a hora, talvez, de fazer essa articulação dentro dos municípios mesmo, né, no investimento, porque aí dá para fazer. E diretamente aí, porque está ligado diretamente ao prefeito, vai chamar os vereadores num debate, aí é a hora de usar essa ferramenta, porque para servidor público e prefeituras municipais é uma ferramenta essencial quando não tem sindicato, por um motivo ou outro, sindicato que é um sindicato pelego, não luta pelos trabalhadores, talvez o vereador possa fazer esse contraponto. E faz. Se pegar as diretrizes do PDT, vai fazer com certeza, né? E aí, sobre o debate no dia a dia dos trabalhadores, né? A gente passou por várias revoluções, e aí as últimas aí, né, dos anos 90 foi a automação, o que vai fazer? Aqui em São Paulo mesmo, a gente viu várias indústrias, né, barracões virando um supermercado, né? Aí era a fábrica daqui, virou mercado lá, X, mercado Y, e assim todo mundo ficou doido, o que vai fazer? Mas, através do governo como um todo, você não viu, né, esse debate, o que vai fazer com os novos empregos, né? E hoje nós já estamos na nova revolução, né, que é a indústria 4.0 e a inteligência artificial. E aí tem que ser fortalecido cada vez mais qualquer tipo de proposta, e principalmente quem está vivendo essa realidade, né, com a inteligência artificial, porque a gente sabe que vai tirar emprego de muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras. E aí tem que mostrar para o sindicato que tem, né? Por isso que eu falo, tem que tomar um certo cuidado, porque cada região tem um sindicato, tem uma central, tem sindicatos e sindicatos, né? Então, a gente era mais de 19 mil sindicatos registrados. Então, gente, a gente sabe que tem mais da metade que é sindicatos de cartório. E como que faz a luta com esse debate, né? É uma tarefa que nós temos que colocar. E aí, acho que tem que acrescentar aí nesses documentos aí que a gente vai poder encaminhar, como fazer esse debate e qual vai ser a contrapartida do governo. Porque se você pegar, por exemplo, vale a pena os sindicatos como um todo brigar para ver como o modelo alemão, que os próprios sindicatos, é claro que lá na Alemanha são 2 sindicatos, né, de nível nacional, mas vale a pena as centrais sindicais, sei lá, e brigar com o governo para que criar uma legislação que os sindicatos, através das suas
centrais sindicais possa fazer parte, né, dos conselhos das empresas para ver determinados investimentos, a empresa vai ficar, não vai, se vai investir, não vai, para ter essa obrigatoriedade, não de fazer, né, diretamente, mas ter a obrigatoriedade de conversar com os sindicatos antes de tomar qualquer atitude. Por que a empresa vai sair de tal estado ou vai fechar, igual a LG fechou aí as portas e foi embora, né? Na relação de fazer celulares e tal, fechou a porta e foi embora. Voltou lá para, se não me engano, Coreia, né? Então, peraí, discutiu com os sindicatos, discutiu com as centrais sindicais, discutiu paralelamente com o governo e os sindicatos? Então, acho que pensar nessa linha. E através do fortalecimento aí dos AFTs, que é um sonho, viu? Era um sonho até meu. Porque, assim, o grande problema do dirigente sindical que a gente está na luta, para quem já foi e quem é que a gente não tem o poder de polícia. A verdade é essa. Nós não temos. E quem tem o poder de polícia? São os fiscais do trabalho, que está ligado ao Ministério do Trabalho, né, que agora tem aí 900 vagas em aberta e pode ser, né, pode vir chamar até 1.500 novos AFTs, e aproveitar essa onda aí, porque sempre debater, sempre discutir sobre isso. Se tiver um jeito dos sindicatos, todos os sindicatos como um todo, né, fazer essa ponte com os AFTs, o Ministério do Trabalho, e aí repartir um pouquinho só desse poder de polícia com os demais dirigentes sindicais, né, a gente vai avançar e muito. Por exemplo, a gente se fala da taxa negocial, né? Taxa negocial. Gente, por que não se discutir, né, uma denúncia de um sindicato lá no interior, por exemplo, né, uma denúncia que o sindicato vai puxar, né, vai mostrar as provas, e aí vai ter fiscalização, né, diretamente, e quem que fez foi o sindicato, e aí a multa é milionária, para trabalho escravo, assédio moral, e aí sim, na hora de criar, e aí essa empresa for autuada, que a maioria dessas empresas são fazendeiros milionários, né, 2%, 3% vir como taxa negocial para esses sindicatos, para poder se manter e ter mais coragem até para poder encaminhar. Porque isso é um jeito de fortalecer, porque a gente sabe que existe a multa, existe a autuação, e o dinheiro vem para quem? Vem só para o Ministério do Trabalho, e aí tem a repartição juntamente com o governo. E aí sim, seria ideal, desde que o sindicato participe sem medo, porque eu tenho a minha opinião que a maioria desses escândalos que tem aí, que às vezes aparece na mídia de trabalho escravo, análogo a escravo, infelizmente o sindicato tem culpa em não denunciar. Mas será que tem estrutura também para fazer? Então, acho que talvez seria esse debate aí de ter uma participação maior, juntamente fazendo essa ponte entre sindicato e Ministério do Trabalho, cada vez mais para poder fortalecer, dar um pouquinho só de poder polícia para os dirigentes sindical. Porque para você pegar na CLT é meio contraditório, né? E o Neto deve saber muito bem disso. Porque o dirigente sindical, quem tem estabilidade, são 7 só. 7 dirigentes, né, dirigentes sindicais, geralmente da executiva. E na CLT, e você entrar na justiça, você não consegue essa estabilidade fora os 7. A jurisprudência é bem clara sobre isso. Só que na CLT é contraditório que você pode ter lá uma comissão de trabalhadores eleitos sem sindicato, sem nada, e a CLT dá estabilidade para esse trabalhador. Quer dizer, o trabalhador, às vezes, aquele dirigente sindical, que é sindicato sério, trabalha, vai para a luta, ele não é da executiva, ele não tem estabilidade. Mas aquele trabalhador que foi eleito lá dentro naquela margem lá de acima de 200 trabalhadores, né, sem sindicato, sem nada, a maioria são trabalhadores pelegos e eles têm estabilidade, né, de um ano, né, a partir do dia que se inscreve. Então, acho que é bom a gente debater e discutir essas coisas também. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Companheiro Renan. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Henrique falou sobre a questão da comunicação, né? Principalmente porque a minha especialidade, e aí a gente já está discutindo isso em outro grupo, sobre a questão de como furar a bolha, né? Como conversar com a população. E todos os partidos de esquerda têm uma crise muito grande, porque eles não sabem conversar. Eu não estou falando que isso é um problema do PDT, eu estou falando que isso é um problema geral da esquerda.
não sabem conversar com a população. E isso existe porque nos últimos 10 anos, a sociedade ela evoluiu de uma maneira que as instituições, não só os partidos políticos, mas todas as instituições não conseguiram evoluir ao mesmo ritmo. E aí a gente tem alguns atropelos de algumas outras instituições. Por exemplo, as agências donas dos dados da população, no caso, a Meta, que é dona do Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim. Então, o que a gente precisa fazer hoje é ter um maior investimento em comunicação, porque comunicação hoje ele é a moeda que manda. A audiência, na verdade, é a moeda que manda no mundo hoje. Infelizmente, o PDT a política, na verdade, ela investe muito pouco nessa área. E é uma área que, se não há investimento, não há resultado. É diretamente proporcional. Então, não adianta, não tem muito o que fazer, tá? A menos que o partido comece realmente a olhar isso, investir nessa área, não tem muito, a gente não tem muito o que conversar. E eu queria pedir desculpas, eu acho que eu me expressei mal quando eu falei na minha fala com relação à pejotização, é porque existe, eu não queria dizer que não tem no coisa, eu queria dizer que o que tem deveria ser trabalhado de uma melhor forma, porque a pejotização, ao meu ver, ela é um antagonista, ela é antagônica à CLT. Então, por exemplo, vou ter um ponto ali na página 22, garantia de direito aos pejotizados, atualização e inclusão de nova legislação que garanta o vínculo de segurança ao trabalhador. Ou seja, essa questão é uma questão que faz um fortalecimento, né? Mas eu acho que poderia estar escrito de outra maneira, porque o certo é que os pejotizados, no caso, o Nicolas expressou muito bem, os pejotizados, eles não deveriam ser pejotizados, eles deveriam ser funcionários de carteira assinada desses aplicativos. Essas empresas deveriam ter contratado todos esses funcionários. E o fato disso não ser realidade, isso aí é uma discrepância completa. Então, eu me expressei mal, porque eu só queria que as coisas fossem melhor colocadas para que as pessoas que não estão dentro pudessem ler e se identificar mais. Por isso que eu coloquei a questão que também falta menção aos pequenos e microempreendedores. Tem pontos lá, mas as pessoas precisam se ver ali, entendeu? E aí foi nesse sentido que eu queria falar. Muito obrigado e é isso. Legal, obrigada, Renan. Eu estava escutando o Renan aqui falar. Eu fui dirigente sindical por 5 mandatos, então fiquei lá 20 anos como dirigente sindical. E essa questão da comunicação, companheiras e companheiros, é assim, quando eu entrei no sindicato, para vocês terem uma ideia, quando eu me tornei delegada sindical, bem rápido aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão da comunicação. Eu me lembro que nos meus primeiros cursos de PCDA, né, tu bem sabe como eles começaram e como eles eram importantíssimos para nós, eu fiz o meu primeiro PCDA. O PCDA era um programa de formação para dirigentes sindicais, que é coordenado pelo GES. E aí, no meu primeiro dia de PCDA, eu fui assim, vestida de coturno, com uma boina do Che Guevara, praticamente pronta para a luta armada, né? E jovem, muito jovem ainda. E o que eu mais fazia crítica ao movimento sindical naquele momento, no auge da minha juventude, era sobre a comunicação. Eu dizia, não, porque os sindicatos não conseguem falar com nós, trabalhadores jovens. Eu estou falando disso de 1990, tá? Já faz bastante tempo. Bem no início dos anos 90, inclusive. E aí, depois, de repente, eu desculpa. Não entendi, Neto. Acho que foi sem querer, tá. E aí, assim,
essa urgência que a gente tem pela comunicação, ela é uma urgência, uma necessidade de todos nós aqui temos essa consciência de que a comunicação não chega, que o partido não consegue se comunicar, que os sindicatos não conseguem se comunicar, que a gente que é de esquerda não consegue se comunicar, mas eu sou uma pessoa muito crítica. Depois desses anos todos, né, 20 anos no movimento sindical, estou aqui como dirigente do PDT há 15 anos, né, dirigindo o partido aqui no estado de São Paulo, e eu descobri que a comunicação ela é muito rápida. Eu envelheci no movimento sindical sem saber falar com o jovem. Quando eu vi, eu era uma jovem que já não falava mais a linguagem que os jovens, né, tanto queriam, que eu tanto queria enquanto juventude, porque é muito rápida hoje, né, a evolução dessa forma de se comunicar, e eu acho que a gente precisa entender um pouco de por que a gente não se comunica com o trabalhador, com as bases, né, com a classe trabalhadora, como o Renan falou aqui, que a direita comunica tanto, que a direita se comunica com mentiras, e nós ainda queremos falar as verdades para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para as bases, e acho que a gente ainda não aprendeu a falar essa verdade de uma forma talvez mais simplificada, porque o próprio Renan disse aqui, olha, eu li e acho que aquilo ali não está simplificado para quem não vivencia, para quem não está diariamente disso aqui. Então, acho que a linguagem precisa ser um pouquinho mais explícita, talvez, e aí eu acho que o Renan, que é da área, pode nos ajudar um pouquinho ali, tá, Renan? Fique muito à vontade para ajudar a gente a melhorar ali esse texto e tentar ver se a gente consegue falar com as bases de forma mais explícitas. A minha maior preocupação na política, hoje na política partidária, e não mais na política sindical como dirigente, mas sempre como militante, é simplificar as coisas para que, inclusive, aqueles e aquelas que não tiveram acesso à educação formal, né, ou pudesse chegar mais longe no processo de formação, possam entender e saber a importância da existência do nosso partido, né, e dos sindicatos, enfim, e daqueles e daquelas que defendem o que a gente está defendendo aqui, que é a construção o fortalecimento da luta da classe trabalhadora. Eu realmente acho que a comunicação da gente é ruim, mas eu acho que ela também é muito rápida para quem não está vivenciando as coisas. Gleice, O Henrique se inscreveu e Gleice, o antes Neto de quer passar para o falar, e Henrique, depois é o Henrique. Desculpa, antes de Neto. passar para o Henrique alguma coisa, deixa eu falar uma coisinha aqui. Primeiro, para o Renan. Renan, aquela que você leu lá na página, é o relatório da região norte, que é o seguinte, o documento básico é aquele primeiro. E aí, cada evento vinha propondo. O documento da região norte é a antítese do documento base. Quer dizer, a gente não vai utilizar. Lá está totalmente, eu diria, enviesado. Se você comparar as propostas do documento inicial e as propostas que a região norte faz. Ele faz, inclusive, a questão da liberdade sindical. Ele fala umas bobagens lá meio absurdas. Infelizmente, a gente não pôde participar disso, porque precisaria ter alguém para estar lá defendendo, botando posição contrária. E as coisas. A segunda questão é na questão da comunicação. A Fundação Leonel Brizola, está aqui o nosso presidente da Fundação, tem inúmeros cursos, mas inúmeros cursos de formação na área de comunicação. É uma tristeza que a gente mesmo não divulgue para nós e não utilizemos os nossos próprios cursos. O doutor Manuel Dias, nosso querido Manuel Coaí, ele tem feito um esforço sobrenatural para desenvolver não só a Fundação, mas a Universidade de Leonel Brizola, para que a gente possa ter e fazer com que o próprio partido se utilize das ferramentas. A gente, infelizmente, não conhece as coisas que são disponibilizadas lá. Eu acho que talvez durante o Congresso a gente vai ter que botar uma barraca lá, viu, Caneca? Uma barraca da Fundação, mostrar os cursos que nós temos lá, porque tem coisa muito boa lá dentro, na área de comunicação. Então, eu creio que é mais nesse sentido, para dar essas duas situações aí, até porque você, ao citar o documento lá na frente, ele fala, dá direitos aos prejudicados, né? Está lá dentro.
Isso é uma coisa que a gente quer combater, a privatização. A privatização é fraude de registro sindical. Fraude. MEI é fraude de registro sindical. E é isso que a gente escreve quando fortalece a questão do Ministério do Trabalho e aí agora passando a contar até com a ajuda do Ministério Público. No funcionalismo público, a Convenção 151 é que vai garantir a questão, viu, Zumira? Vai garantir a questão efetiva da database e da relação entre o ente, que é o funcionário público, e o município, o Estado ou a federação. Mas a gente é signatário dessa convenção desde 2010 e ela ainda não está aplicável no Brasil. É porque ficam dizendo que precisa regulamentá-la. Então, é só para posicionar essas duas coisas. Legal, Neto. Agora o Henrique, depois o Luiz, depois a Donária. Bom, o Neto colocou aí, de fato, a Fundação tem trabalhado no sentido de ajudar na formação, seja na questão da comunicação, seja na questão política, com seus cursos, com os seus departamentos, tudo. Agora, nós precisamos entender aqui algumas questões, né? A comunicação faz parte da guerra política, do espaço da guerra política. Né? Por exemplo, um dos maiores absurdos que eu escuto é aquele negócio: ninguém lê, então eu não escrevo. Né? E às vezes, vários dirigentes do partido aderem a esse modismo, desculpa aqui a expressão, idiota. Porque a esquerda vendida pela direita como velha, como arcaica, sendo que eles são modernos, né? Nós não conseguimos se modernizar no sentido da comunicação de massa. Nós não conseguimos se modernizar. Agora, também não podemos entrar no jogo deles. Comunicação para a gente não é fazer curso de fake news. Não é fazer as mesmas práticas que a direita faz. Porque isso não serve. Nós disputamos a política, nós disputamos visões de mundo. A grande disputa nossa é a visão de mundo, é comportamento, é visão de mundo, é contra explorar. Por exemplo, se convence hoje no mundo inteiro, né? E aqui me desculpe que, né, o Uber é empreendedor. Desculpa, companheiros, eu tenho muita dificuldade de entender isso. Ele é explorado. Ele é um trabalhador explorado porque ele não tem um carro. Eu sou empreendedor, trabalho 12 horas, 15 horas por dia e não tenho garantia nenhuma. Isso faz parte da colonização da alma de 1% que continua dando lambada no couro da classe trabalhadora. E nós não conseguimos dizer isso para quem é explorado. Acho, por exemplo, e aqui muita tranquilidade, por exemplo, né? Nós temos que voltar a ter jornal do partido, dos movimentos partidários, por exemplo, movimento sindical, um jornal do movimento sindical, o movimento do partido. Eu sei que os sindicatos têm. Nós temos que voltar a investir em várias coisas que a gente investiu. Pedra mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós não podemos cair na lógica, ninguém lê, ninguém tá nem aí. Peraí, gente. Então nós perdemos a guerra política. Fecha o partido, baixa a porta, fecha o partido e acabou. Agora, acho que tem alguns caminhos, por exemplo, né? A questão, por exemplo, da comunicação tecnológica, né? Nós temos que investir, nem que for às vezes para mandar 2, 3 companheiros, entendeu, para a Europa, para os Estados Unidos, aprender como é que faz. Mas não para fazer como a direita faz, para entender esse mecanismo. Legislação, temos que cobrar da nossa bancada de deputados federais, entendeu, e senadores, né, a regulamentação dos meios de comunicação no Congresso Nacional. Não é possível, por exemplo, numa tragédia como nós estamos passando pelo Rio Grande do Sul, né, que fake news se predomine e dispute as questões. Não é possível. Mais do que a luta política que a gente trava e a comunicação faz parte principal da luta política, né, nós estamos lidando com vírus, seja de vacina, seja de desastre. Né? Então, eu acho que essa questão da comunicação, né, é óbvio que a Fundação tem feito seu papel, mas é aquele negócio, a gente consegue conversar com quantos? Quantos a gente atinge? Esse que é o problema. Né? Será que também nós não temos que fazer aqui uma espécie de autocrítica e ver né, por que a gente não estamos atingindo nem a base Nós não atingimos nem 20% do partido, companheiros. Nós vamos ter mais de 20 mil candidatos a vereadores
no partido, no Brasil inteiro, e nós não conversamos com eles. E num tema central, que é o eixo do trabalhismo, que é este grupo aqui, nós temos que fazer chegar. O que adianta ter um vereador num município se ele não defende as teses do partido? É mais um entre milhares de vereadores do partido. É preferível não ter esse vereador, que muitas das vezes faz a gente passar vergonha no partido. Desculpa, companheiros, a minha franqueza. Nós temos que ter vereador do partido que defenda as nossas ideias, mesmo sendo derrotado. Senão não tem sentido ter vereador, não tem sentido ter deputado estadual, não tem sentido ter deputado federal. Ah, por uma questão de estrutura, de fundo partidário, ótimo, tudo bem. Mas e aí? E aí? Na hora de defender a soberania nacional, na hora de defender a classe trabalhadora, na hora de defender nossas bandeiras. Nós temos que ter parlamentares que defendam as nossas bandeiras. E para isso nós precisamos formar politicamente essa base. E formar politicamente essa base é ter comunicação com essa base. E aí acho que nós temos que buscar a ciência, né, e buscar, né, as melhores experiências que tem por aí. Nós não vamos achar essas melhores experiências no PT, no PSB, no PCdoB. Mas também não podemos repetir o PL, não podemos repetir o Republicanos. Nós temos que achar o eixo dessa disputa política. Eu não sei qual que é o eixo dessa disputa política. Sinceramente, estou aqui confessando, eu não sei qual que é o eixo, mas que nós precisamos achar para ter alguma disputa de poder de fato, porque nós estamos aqui porque não queremos disputar o poder, nós queremos a presidência da República, nós queremos governo do Estado, nós queremos prefeitura. Mas por que nós queremos tudo isso? Para ter o país que nós sonhamos como trabalhistas. Porque senão não tem sentido nenhum disputar o poder se não for para aplicar a nossa política, a nossa tese, a nossa ideologia. E para isso, comunicação é fundamental. Por quê? Porque nós já temos lastros ideológicos. Né? Agora, esse lastro ideológico ele tem que se replicar nas câmaras municipais, nos sindicatos, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Óbvio, é questão de organização, núcleo de base, né, organização partidária, é verdade isso. Mas se não comunicar e saber comunicar, para que serve toda essa estrutura? Desculpa aqui um pouco o desabafo, é o meu jeito de falar, mas eu penso que essa questão da comunicação é fundamental, mas não é a comunicação dos nossos adversários. E a comunicação é um espaço de disputa política. Se nós não compreendermos que a comunicação é um espaço crucial da disputa política, nós fracassamos enquanto partido político, enquanto dirigentes, enquanto militantes. É só isso, companheiros. No ponto, Henrique. Muito bom. A gente tem agora o Luiz. Quando o Luiz terminar de falar, a gente encerra as falas para a gente poder fazer aqui uma conclusão, pode ser? Então, quem quiser falar ainda, se inscreva enquanto o Luiz fala. Boa noite a todos e a todas. Meu áudio está chegando aí? Perfeito? Certo. Bom, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Luiz Rogério. Eu faço parte do movimento ecotrabalhista aqui do município de São Paulo. Eu já saúdo aí o nosso presidente municipal, Antônio Neto, a nossa dirigente estadual, Gleides, e principalmente o nosso querido Maneca, por todo esse trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos, justamente para resgatar esse trabalhismo histórico, que é o trabalhismo revolucionário, que é isso que o nosso partido historicamente. O partido idealizado por Brizola é esse partido que ele visa romper com o modelo econômico que está aí, com o formato de organização da sociedade que está levando o trabalhador do mundo, né, a essa precariedade do trabalho, em decorrência ao quê? Ao lucro. E, na verdade, eu peço até desculpas porque eu não sou desse grupo, né, porque o meu eixo é meio ambiente, mas eu vi aqui que os temas de discussão que está sendo colocado são pertinentes à causa ambiental, que dialoga com tudo. Quando você fala em meio ambiente, ele hoje, mais do que nunca, ele dialoga com todos os eixos temáticos, seja o trabalho, educação, cultura, e tem um eixo aqui que é importante do nosso ponto de vista, que é a questão da agenda de empregos verdes, né? E é justamente como o trabalhismo, né? A gente precisa repensar qual que é o trabalhismo do século XXI, qual que é a concepção de desenvolvimento
que nós, enquanto um partido que tem essa perspectiva, que através do trabalho nós vamos criar um novo modelo econômico, mas como que esse novo modelo econômico, como as novas relações de trabalho, elas dialogam com essa crise mundial climática que está levando o mundo à sua falência e praticamente a extinção da espécie humana. Porque não adianta nós falarmos em trabalho, em economia, mas é essa economia, é esse modelo de mercado que nós queremos, né? É esse tipo de trabalho que não produz valor à sociedade, mas, pelo contrário, que destrói, que nós queremos para o futuro. Então, quando nós vamos para um congresso nacional, nós vamos discutir uma tese, né? Nós vamos discutir qual que é o projeto político que o partido vai levar para as suas candidaturas, para que nós não tenhamos candidaturas fakes, superficiais, né, que não tem nenhum vínculo com a história do partido, mas que está lá para, num momento oportuno, numa votação que é de relevância, ele ser contra. Então, o momento do Congresso é um momento importante que a gente tem que trazer essas teses, e dentro dessas teses, dentro das campanhas municipais e estaduais, que é uma eleição muito importante que a gente vai vir aí pela frente, que é a questão federal, é como que essas teses vão servir de guarda-chuva para que os nossos candidatos possam formular políticas públicas baseadas nisso. Então, o que eu quero, eu vou ler o documento, eu peço desculpas ao companheiro, mas eu acho importante trazer essa reflexão, porque hoje, eu acho que esse documento ele tem que dialogar como o trabalho ele vai dialogar com essa nova relação da nova economia, né? Como essa nova força de trabalho, porque a inteligência artificial, e eu sou da área de programação, o Neto sabe disso, já revolucionou. As relações de trabalho do século passado não são mais e não serão mais a do futuro, já tudo mudou, né? Então, quando a gente fala aí da nova empregabilidade, da agenda de empregos verdes, é como nós vamos construir novos postos de trabalho, voltado à questão da tecnologia, né, voltado para a questão da redução da jornada de trabalho para que o trabalhador possa ter um autodesenvolvimento pessoal melhor, porque já é comprovado, né, que o trabalhador tem mais tempo em casa, com a sua família, fazendo coisas que realmente gosta, ele tem uma qualidade de vida melhor, ele produz melhor. O Neto sabe que no campo da tecnologia isso é uma realidade. Enquanto a gente fala da redução de jornada 5, né, o campo da tecnologia está falando por 4, trabalhar 4, só 4 dias na semana, né? E sem perder, já existe estudos comprovados, sem perder a lucratividade da empresa. Então, o que eu gostaria de deixar aqui reflexões para os companheiros, até para o documento desse IGT, é que como que a gente vai levar para o Congresso essa nova relação dos empregos com essa necessidade de nós preservarmos, né, o pouco de meio ambiente que ainda está, para que exemplos que agora, infelizmente, estão afetando aí o Rio Grande do Sul, eles não aconteçam mais, porque não adianta nós falarmos de desenvolvimento, só que é um desenvolvimento predatório, né? E o PDT, ele tem que sair desse Congresso para além da questão da defesa do trabalhador, para além da questão da promoção de um modelo econômico, um Brasil, uma nova potência econômica, mas que tenha responsabilidade ambiental aliada, porque não tem como a gente falar sobre desenvolvimento sem falar da questão da sustentabilidade, nova agenda de empregos verdes, da indústria, nova indústria, que é a indústria da tecnologia, mas a questão é voltada para quê? Para esse mercado? Nós queremos fortalecer esse sistema? Pelo contrário, nós queremos construir um modelo de economia diferenciado, baseado no social, no socialismo, né? E o que é a nossa tese histórica no socialismo moreno. Nós queremos romper com esse modelo de desenvolvimento. Mas a gente vai propor o quê? Né? Como a gente sai desse congresso com qual tese? Como o modelo de trabalho que a gente sai, qual que é a nossa relação do partido, enquanto partido trabalhista, do trabalho e a questão da agenda ambiental. Então, é só isso que eu queria trazer essa reflexão. Eu vou depois encaminhar, a gente tem uma tese relacionada a essa percepção do mercado de trabalho com a questão dessa questão ambiental, e, inclusive, eu estava na LESP esse dia, conversando com o nosso deputado estadual, propondo um PL de agenda de empregos verdes, e agenda de empregos verdes voltado com a tecnologia, né?
Porque a nova geração hoje, ela tem que ser formada por uma geração voltada à questão tecnológica. Existe uma deficiência muito grande, latente. Isso. Só que essa é a nova indústria do futuro, a indústria 5.0, a indústria da tecnologia. Mas tecnologia para quem? Para o mercado? É a uberização, o lucro para uma pequena startup? Não, ela tem que servir à sociedade. Essa é a minha contribuição. Eu peço desculpa se eu fugi um pouco da discussão. Nem um pouco. Obrigada, Luiz. Sempre importante a gente lembrar das questões ambientais e falar sobre os empregos verdes hoje é fundamental a gente levantar sempre essa pauta. Obrigada pela contribuição. O próximo agora é o companheiro Donário. Me desculpe, companheiro, escrevi aqui porque não consegui ver até o final aqui. Hable, companheiro Donário. Boa noite a todos. Um prazer participar desse grupo também, que não é o que eu tanto enganjo. Agradeço o atendimento de todos, ao nosso presidente também da Fundação Maneca, um forte abraço. Tive chance de falar com ele, não conversei, mas vou procurá-lo, que eu tenho muito interesse na reestruturação do nosso partido, do nosso PDT. Como já falei antes, eu venho da fundação do partido desde o começo, quando era criança, mas me afastei por questões pessoais. E aonde eu fui um grande líder na economia informal da minha categoria no centro de Porto Alegre. Sou gaúcho. Hoje, quando eu olho aquela rua que eu vivi e trabalhei, fico muito sensibilizado. Mas vamos direto ao que interessa. Questão dos aplicativos, eu vi ali um documento que o senhor me passou para me dar uma olhada, está muito interessante, mas nós temos que levar para esse congresso o importante, que a obrigação não é só de nós trabalhadores da economia informal, desses que estão usando os aplicativos, que é a maneira de sustento, e sim desses aplicativos que ganham milhões de dinheiro, ganham força e dão poucas condições para todos os usuários, como motorista e como próprio usuário também. Então temos que botar nesse projeto alguma coisa que cobre deles mais responsabilidade com todo o povo brasileiro. E agradeço, e somente falar isso, e vamos juntos lutar pelo PDT. Estou à disposição de qualquer um queira fortalecer suas bases. Sou companheiro para o que der e vier. Não vou poder ir, porque estou na capital, em Porto Alegre, e a gente não vai conseguir ir até aí, mas eu vou acompanhar em todos os momentos. Forte abraço e obrigado por tudo. Tamo junto até o final, irmãos. Um abraço, companheiro Donário, nosso abraço solidário sempre, que cada vez que um irmão do Sul fala, a gente fica com o coração estremecido, mas que bom que você está bem e que todos aí possam retomar suas vidas o mais breve possível, viu? Um abração, companheiro. Estava aqui na lista que o próximo a falar era o doutor Manuel, mas eu acho que ele caiu aqui na chamada, então, enquanto ele volta aqui, a companheira Amanda. Se eu fechar minha câmera aqui por conta basicamente, até anotei aí no chat, né, a observação que eu esqueci de mencionar quando eu fiz a minha fala, que uma pauta interessante, a gente aproveitar que o ministro Lupe, ele vem baixando, né, vem nessa luta, baixando os juros do consignado para os servidores, né, os aposentados e pensionistas. Então, acho que poderia ser interessante também puxar um pouco dessa pauta. Não sei se seria o caso, né, dentro do nosso documento, também lutasse para baixar o servidor público federal, não desmerecendo quem é descontado, né, mas porque já é descontado diretamente ali em folha, é interessante. E eu tive essa conversa pessoal com o deputado Mauro, e ele disse que seria possível e queria alinhar com o ministro Lupe. Então, eu não sei se poderia colocar essa questão também dos consignados, né, dos empréstimos aos trabalhadores, né, os servidores e também de CLT. Não sei algum texto que seria melhor elaborado nesse sentido. Obrigada, companheira Amanda. O próximo agora é o companheiro Ricardo. O Ricardo baixou a mão aqui, não sei se ele desistiu de falar ou se ele não está nos ouvindo bem, mas se ele voltar aqui, ele fala. Aí, enquanto ele responde aqui, companheiro Nicolas.
Obrigado. Primeiro, companheiro Henrique, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E depois, eu queria, primeiro, também pedir desculpa por ter visto a situação do órgão fiscalizador, mas, na verdade, eu não entendi. Porque, talvez por uma outra realidade agora, quem tem ajudado muito a gente nesse processo de fiscalização do trabalho plataformizado, do trabalho análogo à escravidão, terceirização fraudulenta, como no nosso caso, por exemplo, trabalho por aplicativo, existe muita intermediação da intermediação, existe muito trabalhador que não é terceirizado, é quarteirizado e talvez quinterizado, né, se a gente for estudar isso bem a fundo, né. Existe, por exemplo, o trabalhador que trabalha para uma OL, que é quem capta a força de trabalho, coloca ele vinculado a um restaurante que trabalha para o iFood. Isso, se você for colocar nos degraus, transforma o trabalhador num trabalhador quinteirizado. Então, esse tipo de terceirização fraudulenta e várias outras coisas a gente consegue hoje, e é por isso que eu queria uma explicação melhor do companheiro Neto, caso ele esteja aí, eu não estou vendo aqui agora na tela, sobre como que se deu isso para eu não continuar errando. Ele diz que existe um problema com relação ao MPT e que o documento fala sobre fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Eu lembro que, assim, na aurora da minha vida como trabalhador, existia isso mesmo, de fato, uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, e hoje não existe mais. Mas eu gostaria de uma explicação melhor sobre qual conflito existe a respeito do Ministério Público do Trabalho como órgão fiscalizador e qual seria o problema de se colocar esse órgão como o que deve ser fortalecido pelas políticas públicas no sentido de fiscalizar fraudes nas relações trabalhistas. E era só isso mesmo, assim, lembrando, companheiro Neto, que hoje eu encontrei o Cosme, que é da CSB aqui do estado de Minas, e ele mandou um abraço para o senhor, disse que o senhor é uma pessoa fantástica, com a qual eu concordo. Neto, quer responder agora? Bom, eu acho que nós, do Movimento Sindical, acreditamos que o Ministério do Trabalho e Emprego é aquele que faz cumprir convenções, acordos e a legislação trabalhista. O Ministério Público, durante muitos anos, esteve afastado dessa questão. Ele agora, com o enfraquecimento do Ministério do Trabalho a partir da reforma da Lei 13.467 e da era Bolsonaro, quando você fala de terceirização, quarteirização, quinteirização que você está falando, é bom lembrar que isso está referendado pelo Supremo do Trabalho por causa da lei. Tem uma lei que gerou isso aí. Perfeito? Essa lei que autorizou esse descalabro no funcionalismo público. Você pode terceirizar professor, pode terceirizar saúde, quer dizer, por quê? Porque está na lei. Então, a gente, se você lembrar, a gente tem falado que tem que mudar a lei da terceirização, a gente tem que mudar a lei da reforma trabalhista, a gente tem que mudar a lei da liberdade econômica, a gente tem que mudar a lei previdenciária, e isso é o que nós queremos fazer com que esse partido assuma esse compromisso para valer. Lembramos que a gente quase expulsou a Tabata Amaral porque ela não votou conosco nessa questão da Previdência, que o partido tinha fechado questão contra a reforma da Previdência. Ou seja, é mais nesse sentido. Agora, não vejo inconveniente colocar, reforçar o Ministério Público do Trabalho, certo? Não vejo problema de colocar, não. Eu quero dizer que eu quero empoderar cada vez mais o Ministério do Trabalho e Emprego como sendo a fonte, porque lá é o gestor dos dois grandes fundos da classe operária, que é o FGTS e o FAT, e com isso é o que faz gerar, tanto no BNDES, políticas de desenvolvimento e geração de emprego, como também pelo FGTS, a construção de habitação, salário de desemprego, todas essas questões, por isso que precisa empoderar o Ministério do Trabalho. Perfeito? Ficou claro, Nicolas? Você pode mandar sugestão aqui, eu não vejo problema não. Esses introduzidos. Então, você que não está sabendo. Quem está falando aí que eu não estou ouvindo? Era o companheiro Donário, mas eu já mutei, porque eu acho que ele esqueceu. Maneca voltou, Ricardo voltou. O Ricardo voltou, companheiro Ricardo, por favor. Estou chamando todo mundo de companheiro. Quero nem saber se vocês querem ser meu companheiro, eu sou companheira de vocês. É um sentimento. Boa noite, companheira, companheiro. Consegue me ouvir? Está um pouquinho ruim, mas dá para ouvir sim, Ricardo. Se puder ficar mais um pouquinho pertinho. O Tuf, talvez eu melhore aqui agora com essa direto. Perfeito. Eu também venho de outro grupo, lá do grupo de comunicação e organização partidária,
que é mais a minha praia, mas eu não poderia deixar de participar desse grupo, que é realmente a alma do partido, não é? O que define a nossa maneira de ser, este e o outro que está acontecendo nesse momento, que é de educação. E eu ouvi algumas falas de alguns companheiros que concordo, em gênero, número e grau, observando que a questão da comunicação é uma questão central para que essas observações que os companheiros estão fazendo aqui neste grupo, elas cheguem até as bases. Por exemplo, uma coisa muito que está acontecendo exatamente nesse momento em que nosso Brasil está passando, nosso Rio Grande do Sul está passando, e que é uma questão que está levando comunicação às bases onde foram mais afetadas por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, que é o radinho de pilha. Quando se pensou uma campanha nacional para fazer doação de radinhos de pilha e pilhas para que as pessoas, nesses rincões gaúchos, onde não chega a energia, pudessem ter acesso à informação. Era inimaginável, até semana passada, alguém pensar que nós teríamos uma campanha nacional para doação de radinho, de pilha e pilhas para se fazer comunicação. Mas isso coloca uma questão muito interessante para a gente. A comunicação, ela se dá, a despeito do que Marshall McLuhan falou, ela se dá no vis a vis. E a questão da comunicação não se dá pelo instrumento da comunicação, mas pelo desejo de se comunicar. E aqui eu retomo o que aconteceu na reunião de sábado, muito, muito boa a reunião que tivemos sábado, preparatória, em que nós fomos informados dos nossos modelos de comunicação, que é a nossa rádio trabalhista, o nosso jornal, a Tribuna Trabalhista, a nossa TV trabalhista. Esses canais de comunicação têm que estar na base, para que as pessoas com as quais nós convivemos possam ter um ambiente, um locus, um local em que elas saber das nossas teses, conhecer os nossos projetos, e assim, com esses canais sendo diluídos, sendo difundidos na base, nos grupos de base, no movimento de base, nos núcleos de base, nós poderemos enfrentar aqueles que acham que são donos do partido ou que têm cargos majoritários ou proporcionais e que não estão fazendo bem, cumprindo bem o seu papel de liderança trabalhista. Eu gostaria de deixar claro aqui o meu comprometimento com o meu partido. Eu ouvi um companheiro aí falar que viu o PDT nascer, eu também sou desse grupo, era muito menino, quando lá no Rio de Janeiro eu vi o PDT nascer e nunca saí desse partido. Apesar de já ter saído do país várias vezes para estudos, mas sempre levei a tocha trabalhista nas mãos e a alegria de me encontrar com companheiros que têm e companheiras que têm o mesmo pensamento, que quando um trabalhista se junta com outro trabalhista, essa chama ela se acende e faz revolução. Ok, companheiros e companheiras? Obrigado pela palavra, pelo momento de participação. Era essa a minha contribuição. Vamos à luta. Obrigada, companheiro, pela contribuição. Doutor Manuel, tem mais uma pessoa inscrita. Essa pessoa pode falar e o senhor fala para depois, ou o senhor quer falar agora? Ok. Vamos lá, agora é o companheiro Marcos, depois nosso comandante fala. Então, companheiradas, também eu chamo todo mundo de companheiros e as companheiras novamente. É só mais uma questão desse debate de comunicação, né? Eu sei que é uma coisa meio estressante, mas vai lá, desde o momento que a gente está no sindicato, a gente já tentou, principalmente no movimento da juventude, né? Existe aquele debate. A maioria dos trabalhadores hoje da juventude já entram nas empresas com tudo conquistado, né? PLR, cesta básica, transporte fretado, tal. Então, que pauta, né, a convencer a eles vir para o movimento sindical para comprar briga, já que a grande maioria já está conquistado e ele não participou daquilo. Então, muitos e muitos acham que é a empresa que deu, tal, né, e assim por diante. Então, existe essa pauta. Eu acredito o seguinte: seja sindicatos,
seja partidos, se você pegar por cima assim, todo sindicato que eu conheço e todo partido político, seja dos municípios que eu conheço também, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Então, não é falta da comunicação. O problema é o quê? É o conteúdo que esses, né, movimentos vão colocar. É o conteúdo que você vai atrair ou não aquela juventude, né, aquela pessoa mais velha, até porque existe isso, né, teve a fala do companheiro aí. Vai deixar de entregar jornal? Mas se você pegar hoje a grande maioria desse povo que estão aí, né, próximo de se aposentar, a grande maioria ainda não entende essa questão da nova tecnologia. Para ele, quer que você vá lá na porta da fábrica, entregue o jornal para ele, e lá ele vai ver, ó, o sindicato está pautando isso e aquilo. Né? E é claro que existem várias falhas. Por exemplo, né, os partidos políticos começam a movimentar e levar conteúdo na época do quê? Das eleições. Então, fica praticamente 3 anos aí no partido, né, parado, e os sindicatos, né, por outro lado também, ele começa a movimentar aí as suas redes sociais, até o próprio jornal que é entregue fisicamente, na época de campanha salarial, porque aí vai ser necessário conversar mais próximo do trabalhador, assim por diante. Então, precisa mudar os conteúdos, e aí, claro, vai precisar de uma estrutura. Exemplo, né, do nosso querido partido PDT, nós já temos a linha, socialista, trabalhismo, tem que ser investido, acredito eu, num conteúdo que você vai subsidiar, né, a questão dos partidos, seja no interior, seja até em algumas capitais aí longe, né, daqui de São Paulo, por exemplo, às vezes não tem essa estrutura de um conteúdo, mas o partido nacionalmente investir nessa estrutura para você criar conteúdos para quê? Para que os diretórios, né, e o próprio diretórios estaduais possa replicar isso daí. Aí você vai manter a rede ativa, porque hoje, né, principalmente estou falando de Sorocaba, aqui você ouve falar, viu, mas o partido está morto, né, nas redes sociais, gente, mas e o conteúdo? Muitas vezes a gente vai procurar conteúdos do companheiros, né, que fez história no partido, até porque você consegue formar aquelas pessoas novas que estão vindo para o partido e assim por diante. Então, talvez rejeitar e levar isso para o Congresso, uma estrutura que traga conteúdo o ano inteiro, fora das eleições, para você manter esse povo ativo, né? Essas redes sociais ativas, aí sim, porque ter por ter, todas têm, gente, todas têm, duvido, pode pesquisar aí, PDT lá do, não sei, o Neto deve saber lá, vamos lá, do litoral, da Ilha Comprida, que eu vou lembrar aqui, deve ter um tema, mas tem redes sociais, né? Agora, se está parado, é outros 500, talvez dar um puxão de orelha, via nível nacional, estadual, para que aí não vai ter desculpa, vai ter o conteúdo, né? Vai ter o conteúdo e não tem para onde correr. E para finalizar, um dos debates mais importantes dentro do Congresso, esse nosso, né? Que é o trabalhismo, tal, e assim por diante. Então, criar uma maneira, uma resolução, por exemplo, eu acho que para a candidatura a vereador é um pouco difícil, mas para a candidatura majoritária a prefeito, eu acho assim, finalizou, foi aprovado no Congresso a resolução, principalmente desse grupo, que cada candidato, independente do lugar que for, a prefeito de qualquer cidade, se comprometa a colocar no seu plano de governo, né, as resoluções que é tirado aqui nesse grupo, porque tem tudo a ver com o partido que está falando de socialismo, está falando do trabalhismo, que aí, com certeza, vai amarrar ele com essa obrigação, né, de colocar, porque, mas se ele não cumprir, já está no estatuto, tal, não, mas tirar a resolução que ele é obrigado a colocar no plano de governo, porque muita gente vai ler e aí ele vai cumprir, se caso for eleito, ele vai ficar já amarrado de falar a língua, né, do trabalhismo, do socialismo, tirado aquilo que foi aprovado no Congresso. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Valeu, Marcos. Obrigada pela contribuição. A gente não vai ter mais nenhum encontro, né, e que depois, hoje é o último, só fazer uma sugestão aqui para que a Amanda, que é a nossa relatora aí, para que ela insira os nomes dos companheiros e companheiras aqui que estão ajudando nessa construção aqui, para ficar registrado no documento, e não se esqueçam de mandar por escrito
todas as sugestões que vocês querem que sejam colocadas para serem avaliadas no documento, senão a gente não tem condição de fazê-lo. Vocês precisam ir lá no próprio documento e sei lá, faz uma escrita aí, depois a gente adequa ela da forma que deve ser colocada, mas, por favor, mande por escrito para que a gente possa colocar essas contribuições de vocês, tá bom? Eu pus lá no grupo do WhatsApp, não é por lá que a gente está fazendo as conversas? Perfeito, Renan. Maravilha. Por lá mesmo. Doutor Manuel, por favor, querido. Companheiros e companheiras, aí nós ficamos aí 2 horas reclamando muito, mas ninguém fez autocrítica. Nós temos que primeiro fazer autocrítica. Nós erramos muito, especialmente nós da direção nacional, nós os mais antigos, não mais velhos, mas mais antigos, deixamos de cumprir aquilo que o Brizola, ao criar o PDT, estabeleceu. O PDT, quando foi criado, 40% não queria organizar o partido, queria ir para a clandestinidade. Porque ao nós participarmos desse modelo político que está aí, nós estamos legitimando essa farsa democrática. Nós vamos fazer um partido para organizar a base, lá ponta do partido, em núcleos de base, a fim de que eles tomem consciência política das causas pelas quais ele está na exclusão. Nunca fizemos isso. O Brizola morreu muito triste. Ele confidenciava que realmente o partido não tinha cumprido com a sua tarefa. Mas nós estamos aí na luta, temos que fazer autocrítica, mas sem também fazer as propostas necessárias. Este é o 7º Congresso, já reunimos antes de mais 6 congressos, aprovamos muita coisa, mas na prática não objetivamos quase nada. Agora, esse Congresso, nós estamos aí tentando fazer uma discussão desse momento crítico que vive o Brasil, né? Saímos de uma pandemia, de um governo imbecil, né, que colocou o país, ridicularizou o país internacionalmente e subtraiu. Ele não fez reformas, ele tirou direitos do povo trabalhador, da Previdência. Ele não fez reforma nenhuma, eles vieram aí mesmo para acabar. Então, companheiro, nós temos aí uma discussão muito grande. Falou-se muito em funcionário, eu acho que tem muito funcionário, eu também sou ex-funcionário. Mas o que tem que se fazer é aquilo que o Brizola defendeu, o Jango defendeu, o Ciro defendeu e defende, que é reforma estrutural. E a maior das reformas é uma reforma administrativa, a fim de que o Estado assuma a sua função de animador da economia. Esse modelo de Estado que está aí, nós estamos dando um discurso para a direita, temos que acabar com o Estado. Onde é que o Estado não lidera a economia? Quem é que investe agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Quem é que vai investir? É o capital privado ou é o Estado que vai investir? Então, é fundamental uma reforma administrativa para restabelecer o papel do Estado, dando, como quis Vargas, fazer cursos de preparação, concursos, promoção, carreira, a fim de que anime os trabalhadores públicos a produzirem cada vez mais, se aperfeiçoarem e prestar um serviço cada vez mais que corresponda às demandas da população. Segundo, é a questão da comunicação, que falou-se muito aqui. O partido tem falhado, e uma das falhas maiores é a questão da comunicação. Primeiro que nós não temos recursos para contratar grandes empresas e grandes produções. Quem tem quem tem dinheiro é o sistema, é a direita, são os bancos. Então, eles têm condições de fazer uma rede, contratar o que há de mais competente, mais de vanguarda no mundo na tecnologia de comunicação, que nós não temos. Mas nós estamos aí, por exemplo, o Antônio falou, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini tem
uma documentação, tem uma farta oferta de comunicação, através da Universidade Leonel Brizola. São 30 cursos que ninguém faz. Nós temos uma biblioteca virtual. A juventude não lê mais, fica ali na internet. Está sendo manipulada. A internet é uma peça de controle, de alienação. Ninguém mais lê. Nós temos a biblioteca virtual do PDT, então todos os livros que precisam ser lidos por um militante socialista. Nós temos centro de memória, que o Henrique está lá tocando, estão lá todos os documentos, é o partido mais rico em documentos do Brasil. Nós temos o centro, criamos agora um centro de qualificação de gestores públicos municipais. Nós temos mais de 2.000 vereadores. Nós temos mais prefeitos do que o PT. Nós temos 340 prefeitos, 320 vice-prefeitos. Alguém sabe o nome de algum? A não ser aqueles da sua cidade? Nós não fizemos a diferença. O nosso gestor tem que ser diferente. Está lá no nosso manifesto, nosso programa, as nossas prioridades. A educação é a prioridade número 1. O nosso compromisso com os trabalhadores, com as mulheres, foi o primeiro partido a incluir no seu estatuto a defesa dos negros, dos índios. Né? Então, nós temos um partido riquíssimo, mas nós temos que preparar. Por isso que também a nossa resolução número 13, que baixamos agora, obriga todo candidato a vereador e todo candidato a prefeito a fazer no mínimo um núcleo de base. O brasileiro é reacionário. Não é reacionário, ele não tem formação política. Ele elegeu Getúlio, elegeu Jango, elegeu Brizola, elegeu Dilma, elegeu Lula. Não é que ele seja de direita. Ele, como não tem formação política, a direita resolveu botar a cabecinha de fora, tem dinheiro para mobilizar o mundo inteiro através da publicidade, da comunicação, e envenenaram. Nós estamos vivendo um momento de ódio, de sectarização, que não pode perdurar isso. Então, companheiro, nós somos desses partidos hoje do Brasil, o único que tem uma história, tem memória. O resto é resto. O próprio PT, que está agora no poder, abandonou a sua proposta. Está aí governando, claro que impossível, porque não tem maioria no Congresso, que é formado por uma maioria reacionária, serviçal e corrupta, que já serviu a todos os presidentes, que já caçou o Jango, já caçou o Getúlio, já caçou a Dilma, e vão tentar caçar o Lula. Porque ele é o sistema que é dominante hoje. O Brasil foi dominado sempre. Quando os portugueses vieram para cá, saquearam o Brasil. Tu vai na Europa e no mundo todo, tem lá ouro, prata e produtos originários das pátrias ocupadas. Depois vieram os senhores dos engenhos, depois vieram o café com leite, paulistas e mineiros. Agora são os bancos que mandam. Por isso que nós não vamos chegar ao poder nunca. O Ciro era o melhor candidato para todo mundo, mas vai chegar no poder? Não vai, porque ele defende reformas estruturais que afetam os interesses da classe dominante. Então, nós temos que ler, companheiros. A Fundação oferece comunicação, oferece cursos. Então, é isso que eu queria pedir a vocês. Eu tenho 70 anos de militância, não estou velho porque ideais não ficam velhos. Né? Nós passamos, mas os princípios esses continuam sempre existindo. A oportunidade do PDT é incomparável. O PT é um partido que tem 5 tendências de extrema esquerda e extrema direita, e que só o Lula coordena e manda. O Lula vai chegar ao fim do governo com 82 anos. Quando o Lula não tiver mais coordenação do partido, acaba o PT. Vai ser fundado o 85. Resta o quê no campo popular? O trabalhismo.
Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos o dever de levá-la na fonte. Todo vereador e prefeito tem que organizar núcleo de base, senão não vai registrar a sua candidatura. Nós já comunicamos ao Supremo, o Supremo está comunicando aos tribunais regionais, que vamos comunicar aos juízes eleitorais. Se ele não apresentar um certificado de que fez um curso de gestão pública trabalhista, a candidatura dele não vai ser registrada. Infelizmente, temos que forçar desse jeito, porque nós vamos repetir os nossos erros, as nossas inconsequências, e vamos fazer mais um congresso, outro congresso, e não muda nada. Então, companheiros, vamos juntos, vamos fazer um congresso, infelizmente, ser altamente prejudicado pela ausência da maioria dos nossos delegados do Rio Grande do Sul, que não vão ter condições. Mas a gente está botando ônibus lá em Porto Alegre, nas cidades que têm condições de chegar até Florianópolis, aí eles vão de avião de Florianópolis para Brasília. Mas eles terão, até lá, deve ter voltado a internet, a energia, e vão participar virtualmente do nosso congresso. E vamos sair desse congresso para recuperar o partido. Nós não podemos correr o risco de assistir nós responsáveis pelo fim do PDT. Nós não podemos. Então, vamos nos dedicar, vamos nuclearizar. Faz um núcleo por categoria, faz um núcleo na escola, faz um núcleo na empresa, faz um núcleo no campo de futebol. E traz os documentos do partido e lê. Vamos ler com o povo, para o povo entender por quê que o trabalhismo é a solução para resolver os problemas dos excluídos. Caso contrário, vai aumentar a miséria, a exclusão, a fome, e cada vez a concentração de renda é maior. E nós temos, companheiros, que sair da nossa bolha de pequenos burgueses, de classe média, e passar no mínimo 3 dias na bolha do povo. Vamos lá buscar, vamos misturar. Nós temos medo de povo. Nós temos medo. Tu encontra um negro à noite com ele sozinho, tu pensa que é bandido. Vamos deixar essa nossa marca. Nós somos um país machista, escravagista. Vamos tentar transmitir para essas gerações novas, libertando disso tudo. Se nós não podemos fazer tudo, vamos construir um caminho para que possibilite, que não é coisa para amanhã. Nenhuma mudança no mundo foi abrupta. Eu sempre cito, se Mao Tse-tung não tivesse organizado uma célula do Partido Comunista há 80 anos atrás, em Xangai, não tinha China hoje. Então, vamos começar, talvez demore 10, 20, 30, 40 anos. Mas vai chegar um dia que o povo vai entender que ele é maioria, que ele é dono do país, e que a riqueza do país tem que ser distribuída com justiça e igualdade. O país é tão rico, tem que ter lugar para todo mundo. Nós somos a maior potência da comida, da alimentação, da exportação de alimentos, maior reserva de água potável do mundo. Nós temos minérios a dar para todo tipo de necessidade tecnológica do futuro. Então, obrigado, desculpa a minha emoção, mas eu me empolgo muito quando eu vejo companheiros ainda 2 horas aí escutando, querendo debater, querendo contribuir para a construção de um caminho novo para esse nosso país. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, doutor Manuel. O senhor nos emociona também. É o senhor que nos emociona sempre, nos impulsiona. Neto, Henrique, vocês querem fazer alguma consideração aqui, meus companheiros queridos? Por favor, queridos. Não, estou satisfeito. Se o Neto quiser, deixa o encerramento com o nosso querido Antônio Neto. Na verdade, agradecer aos companheiros e companheiras que estão aqui, né? 2 horas, como bem disse o Maneca, agradecer ao Maneca, a paciência também está conosco aqui, eu sei que ele está acompanhando todos os grupos, e reafirmar aquilo que você falou. O texto base é o primeiro texto que está aí no documento. Os demais são sugestões que vão ser analisadas se incorporam ou não serão incorporadas as coisas.
Aqueles que acharam que precisam de melhor precisão, de melhor detalhe, por favor, escreve para que a gente possa, nossos relatores, Amanda e Álvaro Egéia, possam fazer um conciso para que a gente aprove, leve para o Congresso, para que a gente possa fazer com que efetivamente reflita esses 7 encontros regionais, esses 2 encontros que nós fizemos aqui e a vontade do partido de apresentar uma proposta para aqueles que aqui mesmo já repetiram, esse é o grupo mais importante. Na verdade, todos os grupos são importantes, não tem esse mais importante nem menos importante, porque nós temos que ter uma visão holística dos problemas nacionais, não é uma visão... senão a gente vai ter que falar aqui sobre meio ambiente, vai ter que falar sobre segurança pública, a gente vai ter que falar sobre todos os assuntos. Então, nós estamos segmentando aqui na questão da relação capital-trabalho e o papel que este partido tem a ver com o trabalhismo, atuando nessas esferas. Então, reafirmando isso aqui, eu agradeceria mais uma vez a presidente, agradecer a Amanda, que ficou aí anotando todas as cores, justificando mais uma vez o Álvaro, que está lá no Pontal do Paranapanema, segurando lá uma retomada de posse de um acampamento de sem terra que estão lá. Perfeito, companheiros? Muito obrigado. Uma boa noite a todos, todas. Nos vemos dia 23, né, Maneca? Companheira Gleide, uma foto do grupo. Uma foto,